Hoje vamos dar início a mais uma aula da Escola Sobrenatural Marcados pelo Espírito. Hoje é a sexta aula, né, Pastor Cleber? Sexta aula, vamos falar sobre paternidade. Paternidade. Já vai convidando seus amigos para poder participar conosco. Antes de darmos continuidade, antes do pastor aprofundar na palavra, eu quero pedir para vocês colocarem a mão no seu coração e vamos orar. Vamos clamar a Deus, porque o Senhor venha falar conosco. Amém? Papai, te louvamos, te agradecemos. Glorificamos o teu nome, Pai. Queremos, ó Pai, te agradecer por mais essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui falando, glorificando, aprendendo um pouquinho mais sobre o Senhor. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor visite, Pai, cada pessoa que está aí do outro lado, Pai, com poder, com glória, Pai, que o Senhor venha encontrá-los, ó Pai, que o Senhor venha tocá-los, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, ó Pai, e que a palavra, que o maná no qual vai ser derramado sobre nossas vidas nesta noite, ó Pai, venha alcançar cada um deles, ó Pai, e que este maná venha dar frutos, ó Pai, venha nos encher de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, prepara os nossos corações para receber mais de Ti. É o que eu te peço, é o que eu te louvo, e o que eu te agradeço. Amém? Amém, irmãos? Então vou deixar agora com o pastor Kleber, que ele tem algo dos céus para poder falar conosco. Amém? Amém. Boa noite a todos, paz seja com todos. Amém? Mais uma aula, hoje é a sexta aula. Nós já tivemos 5 ministrações. A primeira ministração nós falamos sobre a cruz de Cristo. Nós falamos sobre o preço que foi pago, sobre o sacrifício vicário de Jesus na cruz, no Calvário. A segunda aula, nós falamos também sobre a cruz, mas nós focamos na unidade, na fusão, naquilo que eu me torno, quando eu entendo o poder e o preço da cruz. Na segunda, e na terceira e na quarta aula, nós falamos sobre aprender a ouvir a voz de Deus. E nós falamos que nós precisamos treinar os nossos ouvidos, Você precisa treinar os seus ouvidos, nós precisamos treinar os nossos ouvidos para que nós possamos sentir, o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ouvir o Espírito Santo de Deus e para que nós possamos entender. E eu falei nesse triângulo, que é ouvir, entender e obedecer. Não basta somente ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir, mas eu também preciso processar e entender, a palavra de Deus. E essa foi a terceira e a quarta aula. Semana passada nós tivemos uma aula fantástica sobre imersão. E todas essas aulas que estão sendo ministradas via internet, elas também estão sendo ministradas aos domingos, às 10 horas da manhã, na igreja. E hoje nós vamos falar sobre pai, nós vamos falar sobre paternidade, nós vamos falar sobre o amor de um pai. E tudo isso, vem tudo ao encontro nosso, daquilo que a gente tem nessa noite. Se nós formos pegar na Bíblia, pegar de uma maneira mais etimológica, a palavra pai, a palavra Ab, que daí nós vemos a palavra Abraão, por exemplo, nós vemos Ab, pai, de multidões, Nós vemos que a palavra pai, ela tem um significado muito, muito forte na Bíblia, A palavra pai, ela nos leva e nos arremete ao nosso progenitor, ou seja, o pai, a raiz, a origem de tudo. Então, a origem de tudo é o pai, Então, quando nós falamos de pai, nós voltamos para a nossa origem, Outra palavra muito interessante que nós vemos na Bíblia, além da palavra Ab, que quer dizer pai, é a palavra Abba, Abba quer dizer o quê? Paizinho, É um sentido de se apresentar ao pai de uma maneira amorosa, de uma maneira carinhosa, Então a palavra Abba, O nosso pai é o nosso Abba, o nosso paizinho, é aquele que nós nos apresentamos a ele de uma maneira amorosa. E quando nós falamos de pai, para que nós possamos começar a entender um pouco mais sobre isso, é necessário que a gente veja que existem pais, O pai geralmente ele assume o filho, pastor? Mas também tem aquele pai que não assume o filho.
né? Não assume o filho. Quantos filhos foram criados sem seus pais e foram criados simplesmente pelas suas mães? Né? Quantos pais abandonaram os teus filhos e quantos pais estão dentro de casa, dentro do lar, mas mesmo assim abandonam seus filhos dentro do lar, mesmo não saindo, né? Não dando aquilo que o filho realmente necessita. Mas também nós temos o oposto. Nós temos também filhos que não assumem os seus pais. Né? E por que eu falo isso? Porque para que eu possa entender o amor de Deus, para que eu possa entender o amor do Pai para comigo, eu preciso entender esse princípio, né? Que existem pais que não assumem os seus filhos, mas existem também filhos que não assumem os seus pais. Né? E quando nós falamos de um pai, a primeira coisa que a gente vê na cabeça é qual que é a função de um pai? Qual que é a função de um pai? A primeira delas nós já falamos, né? O pai, ele é o progenitor, né? O pai, ele é o progenitor, né? O pai é aquele que dá semente para que a criança seja gerada no útero da mãe, né? No ventre da mãe. Então, assim, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o pai, ele é o progenitor, né? Então, a semente vem do pai, a raiz vem do pai, né? Essa palavra semente no hebraico, né? É a palavra zerá, né? A palavra zerá, e a palavra zerá, ela se identifica justamente com isso, com a semente do homem que é colocada na mulher para que seja gerado o filho, né? Então, qual que é a função do pai? Dentre tantas, eu destaquei 4. A primeira, que o pai é o progenitor. É aquele que vai dar origem, aquele que vai dar o material, vamos dizer assim, para que aquela vida seja gerada, né? Outra coisa, outro ponto do pai, o pai geralmente ele é o protetor, e é aquele que vem trazer proteção, é aquele que vem trazer cuidado. Então o pai, ele tem essa função de proteger, né? Então, nós que somos pais, eu, por exemplo, sou pai, e vários de vocês são pais, a nossa função que é proteger a nossa família, é proteger a nossa casa, proteger os nossos filhos, né? Proteger o nosso lar, né? Outra característica de um pai, o pai, ele é aquele que traz provisão. Então ele traz proteção, mas ele também traz provisão. E o que é a provisão? A provisão é o suprimento, né? Ele vai suprir, né, as necessidades do filho, né? Até que o filho se torne adulto, até que o filho, como diz aqui no nosso país, né, se torna de maior, né, alcança a maioridade, e a partir de então ele começa a andar com as próprias pernas. Mas a função do pai é trazer proteção, a função do pai é também trazer a provisão, né, para o filho. E o terceiro ponto que eu vejo, né, terceira característica, a quarta característica do pai, né, a primeira, ele é o progenitor, a segunda, ele é o que traz proteção, a terceira, ele é o que traz a provisão, e a quarta, né, ele é o que dá destino, né. Outra função do pai é dar destino para os filhos, né. Hoje, a gente vê muitos filhos, hoje, não tem destino e vão, assim, indo para caminhos perigosos. Por quê? Quando a gente vai olhar dentro de casa, na maioria das vezes, né, a figura do pai, ou ela não existe, ou a figura do pai é uma figura passiva, né? Mas quando o pai, ele tem uma figura ativa, né, ele traz o quê? Ele começa a dar destino, né? E isso é uma característica isso é bem, assim, interessante. Se a gente for analisar as pessoas mais antigas, mais velhas, né? Ou nós mesmos com os nossos pais, né? A maneira de criar os filhos é totalmente diferente da maneira que hoje se cria um filho, entendeu? Então, os pais antigamente educavam com a vara, dava destino, e ninguém morria por causa disso, e as pessoas se entendiam o valor das coisas. E hoje a gente vê que isso é um pouco diferente. Então, uma das funções do pai também é dar destino. Então, as 4 características ou funções, anota aí. Primeiro, o pai, né? Ele é o progenitor, é aquele que vai dar origem à vida.
Segundo, o pai, ele é o protetor, aquele que vai trazer segurança, aquele que vai trazer tranquilidade, aquele que vai trazer um bem-estar, né? Ele é aquele que traz provisão, né? É o provedor, ou seja, ele vai suprir as necessidades fisiológicas, as necessidades financeiras, né, do filho, e ele é aquele que dá destino, né, aquele que vai dar uma direção, aquele que vai mostrando um caminho. Filho, você precisa seguir nesse caminho. Filho, você precisa ir nessa direção. Filho, você precisa alcançar este alvo. Então, essas são algumas, dentre tantos, das funções do pai. E interessante algo que eu escrevi aqui, que o pai, então, ele se alegra com o sucesso do filho, né? Todo pai se alegra com o sucesso do filho, né? Todo pai tem orgulho quando olha para o filho e vê o filho bem-sucedido, vê o filho com a família abençoada, vê o filho com uma carreira abençoada, vê o filho andando nos caminhos do Senhor. Então o pai se orgulha daquilo, ele se alegra e tem aquele prazer de dizer: esse é o meu filho, esse é o meu filho. Outra característica que eu notei aqui é todo pai se alegra com o bem-estar do filho, né? Ele se alegra com o sucesso do filho e se alegra com o bem-estar do filho, né? Quando o filho está bem, quando o filho está tranquilo, né? Porque o bem-estar do filho é sinônimo que o filho não está dando trabalho para os pais, né? E isso é bom, isso traz tranquilidade, isso traz uma direção, né? Então, veja bem, um bom pai, né? Um bom pai. Três coisas que eu quero que você entenda sobre um bom pai. Primeiro, um bom pai, ele toma decisões piedosas. Um bom pai, ele toma decisões piedosas. Isso não quer dizer que o pai não vai chamar a atenção do filho. Isso não quer dizer que o pai, na hora que precisa, não vai repreender o filho, não. Ele vai repreender, mas ele vai repreender com amor, né? Por quê? Porque mesmo na sua repreensão, nas suas decisões, ele vai tomar decisões sábias e decisões piedosas, né? Outra coisa, um bom pai, ele aprecia os filhos. Um bom pai valoriza os filhos. Um bom pai, ele olha para o filho e fala assim: não, aquele ali é o meu filho, né? Aquele ali é o campeão, aquele ali é o vencedor. Então, o bom pai, ele aprecia o filho, né? Ele tem prazer de olhar e falar assim: não, aquele ali é o meu filho, né? E terceira coisa que eu quero falar de um bom pai, ele está sempre presente, né? Ele está sempre presente. Quando você vê, então, existe bons pais, existe maus pais, né? Existe aquele pai, por exemplo, que ele não consegue repreender o filho com piedade, com amor, né? Existe aquele pai que não consegue apreciar os seus filhos. Geralmente o filho do outro é sempre melhor do que o filho dele, né? Existe aqueles pais também que não estão presentes na vida do filho, né? O filho cresce, mas sem ter o quê? A figura do pai perto, né? Então, assim, que o bom pai, nós venhamos a entender isso, que o bom pai é justamente esse, é o pai que está presente na vida do filho, é o pai que aprecia o filho, e é o pai que toma decisões piedosas, ou seja, mesmo no momento de repreensão, ele vai repreender o filho que com carinho, com amor. Amém? Você quer falar alguma coisa, querida, com relação a tudo isso até agora? Não. Não? Se quiser, você pode falar, tá? Então, gente, com relação ao pai é isso. E interessante que antigamente havia um hábito dos pais muito interessante, né? Que os pais, eles são autoridades sobre os filhos, né? Os pais são autoridades sobre os filhos. E antigamente, né? Por que eu falo antigamente? Porque isso, poucas são as pessoas que fazem isso. O filho chega, vai dormir, ele chegava perto do pai e fala assim: bênção, pai, né? E o pai falava o quê? Deus te abençoe. E eu creio que a vida daquele filho era abençoada. Por quê? Porque o pai é autoridade sobre o filho. E quando o filho falava bênção, pai, o pai liberava a bênção e falava assim: Deus te abençoe. E automaticamente o quê?
creio eu, acredito nisso, que a bênção do Senhor alcançava aquele filho, né? A bênção do Senhor ia ao encontro daquele filho. Então, isso também era uma característica, né? O filho, né, ele sempre buscava, né, a bênção do pai. Isso é um princípio bíblico. Por quê? A Bíblia diz que o menor sempre é abençoado pelo maior, né? Então o pai, ele está numa posição de autoridade. O pai está na posição de líder, né? Na posição de patriarca ali naquela casa, naquele lar e naquela família, né? Então, tudo isso é necessário eu entender sobre os pais naturais, para que eu possa entender o meu Pai celestial, né, o meu Criador, né? E interessante, eu quero fazer agora uma correlação entre o Pai natural e o Pai físico, né? Algumas características. Primeira característica, eu disse para você que o Pai, né, ele é o progenitor, ele é aquele que dá origem, né? E realmente a nossa origem é de Deus, né? A minha origem é Deus, a sua origem é Deus. Deus é o nosso Pai, né? A nossa origem é Ele. Então, assim, nós fomos gerados dele e nós somos a semente de Deus aqui na Terra. E isso é bem interessante, por quê? Porque nós julgamos por terra, né, a teoria de Charles Darwin, quando ele fala o quê? Que o homem, né, ele é uma evolução, que o homem ele nasceu de um ser inferior e veio se desenvolvendo, né, até se tornar nós, né, se tornarmos um ser superior, né, que no caso seria nós, né? Mas o que eu vejo aqui? A primeira coisa que eu vejo, né, o homem, o ser humano, nós o que fazemos parte, né? Nós somos gerados, nós somos de Deus e um dia nós voltaremos para Ele. Amém? Então, por quê? Porque Ele é o nosso progenitor, Ele é a nossa origem. Então, a sua origem, você que está me ouvindo, a sua origem é Deus, a minha origem é Deus. E esse Deus, Ele é o meu Pai e Ele é o seu Pai. Amém? Segunda característica de um pai, né? Eu falei que o pai, ele é protetor. E da mesma maneira, Deus é o nosso protetor. Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que cuida de você, Ele é aquele que te protege de todos os dardos do inimigo. Então, quando você acordar amanhã e sair para o seu trabalho ou mesmo da sua casa, lembre-se, você tem um protetor. E este protetor, né, ele não é qualquer protetor, ele também é o seu pai. Interessante, né? Que a palavra do Senhor fala que Ele não dorme. Ele não dorme. Ele nos protege a todo instante. É verdade. Terceira, né? Além de protetor, ele é o nosso provedor, né? E como provedor, ele supre todas as nossas necessidades. E quando eu falo necessidades, muitas pessoas pensam assim, levam para o lado financeiro. Ah, então, meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades financeiras. Não, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Na sua casa, aquilo que falta, Ele vai prover. Se falta amor na sua casa, Ele vai prover. Se falta alegria, Ele vai prover. Se falta união na sua casa, Ele vai prover. Se falta alguma coisa na sua casa, Ele vai prover. Porque Ele é o provedor. Ele é o provedor, né? Ele é o seu Pai. E o quarto característica nessa comparação, né? Eu falei que o Pai é aquele que dá destino, aquele que mostra o caminho. E o nosso Deus também é isso. Nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele nos dá um destino, Ele nos mostra um caminho. E qual que é o destino que Ele me mostra? Qual o destino que Ele te mostra? É justamente o coração dele, né? Nós precisamos caminhar em direção ao coração do Pai, né? E tudo isso eu preciso entender. E comparando, eu vejo que verdadeiramente eu preciso de Deus.
Da mesma maneira que uma criança precisa do seu pai, né? Nós precisamos do nosso Pai Celestial, do nosso Senhor, do nosso Pai, e nós precisamos caminhar até Ele. Amém? Antes de você dar continuidade, eu quero contar uma experiência que eu tive. Né? Ia mudar de casa, e lá mexendo, estava um dia muito quente, e colocando as coisas dentro da caixa, guardando. E só pensei assim, que vontade de tomar um sorvete. Continuei fazendo o que eu estava para fazer, e de repente o interfone lá de casa toca. O Felipe, creio que ele pode até chegar a estar ouvindo isso, e ele é testemunha para poder falar. E era o Felipe. O Felipe falou que estava trabalhando e que deu vontade de tomar um sorvete. Pegou o sorvete e foi para casa dele. Viu que o meu carro estava na porta. E ele falou assim, não quero tomar o sorvete sozinho. Eu vou chamar a Maria para tomar esse sorvete comigo. A hora que ele me chamou, eu falei, São Felipe, a Maria está para a escola, é só eu que estou em casa hoje. Ele, então vem tomar um sorvete comigo. Naquele momento eu tinha muita coisa para fazer, e eu cheguei a falar com o Felipe, Felipe, agora eu não posso. Aí eu ouvi aquela voz, filha, você não acabou de me pedir um sorvete? Você acabou de desejar vontade de tomar um sorvete? E eu ouvi o seu pedido. E desci, tomei o sorvete com o Felipe tirou um pouquinho de sorvete e entregou, falou assim, leva para Maria. Eu só queria um pouquinho. Então, você vê, Deus cuida de nós até nos mínimos detalhes, naquilo que é supérfluo. O sorvete não era uma necessidade, mas era o desejo do meu coração. Da mesma forma que nós como pais, né? Os pais, ele cuida dos filhos. Basta nós o quê? Estarmos dispostos a ouvir e a obedecer. Naquele momento, eu quase perdi a bênção que o Senhor queria que estava me entregando, que era o desejo que eu queria. Então, nós precisamos estar atentos à voz do nosso Pai. Amém? Era esse testemunho que eu queria deixar. Glória a Deus. Deus se preocupa com a gente, né? Sim. Deus se preocupa com os nossos desejos, com as nossas necessidades. Assim como um pai, né, se preocupa com o filho. Interessante sobre a Bíblia, interessante por quê? Porque a Bíblia, se nós pegarmos o Velho Testamento, e no Velho Testamento nós vamos ver muitas das vezes os filhos de Israel se aproximando de Deus, e eles chamavam Deus de Adonai, de Elohim, de El Shaddai, de El Elyon, e de Jeová Jiré, Jeová Shalom, e dentre outros nomes, né, ou adjetivos que falavam de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus traz para mim, uma das maiores revelações, né, que existe na Bíblia. Jesus, ele não se reporta a Deus como Deus, mas ele se reporta a Deus como Pai, né? E eu gostaria de deixar João 1,18 diz o seguinte, né? Jesus falando, ele diz o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, é interessante isso aqui que Jesus fala o seguinte, que ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. Mas ele fala o seguinte, mas ele, o Pai, né, o Deus, né, pode ser revelado através de Jesus. Isso quer dizer o seguinte, se ele será revelado, é porque está oculto, porque tudo que está oculto, tudo que está escondido, né, ele vai continuar escondido até o ponto que se revele tudo aquilo. Então, eu vejo aqui o seguinte, Jesus fala o seguinte, somente eu posso revelar o Pai a vocês. Né? Ele diz o seguinte, ninguém viu o Pai, ninguém viu Deus, mas eu posso, somente o Filho, somente eu, e eu posso revelar o Pai, o coração do Pai a vocês. Né? Isso aqui é bem interessante, por quê?
porque podemos dizer que é o nosso pontapé inicial. Nós falamos sobre a cruz, nós falamos sobre o preço, nós falamos sobre a unidade da cruz, e tudo que nós estávamos falando, nós estávamos nos reportando a Jesus. Por quê? E aqui nós vemos o desfecho de parte desse desenrolar desse assunto. Por quê? Porque para que eu conheça o coração do Pai, eu só conheço o coração do Pai se o coração do Pai for revelado a mim através de Jesus. Então o fato de eu estar na igreja, o fato de eu pertencer a uma denominação, o fato de eu subir ao monte, o fato de eu orar, o fato de eu ler a Bíblia, isso não me revela o coração do Pai. Muitas das vezes, o fato de eu estar na igreja, de eu ler a Bíblia, de eu estar nos montes, muitas das vezes vai nos revelar as intenções do Pai. Mas o coração do Pai só é revelado a mim através do Filho, que é Jesus. Você está entendendo? Então, muitas das vezes a gente conhece as intenções do Pai. E as intenções do Pai já nos empolga. As intenções do Pai já nos coloca assim, animados. As intenções do Pai já vêm nos impactar quando nós conhecemos as intenções do Pai. Nós pegamos a Bíblia, vamos lendo a Bíblia e aquilo vai enchendo, vai nos enchendo e nós ficamos impactados com aquilo. Só que existe algo maior. Existe algo maior a ser revelado para você. Existe algo maior para ser revelado para mim. Mais do que as intenções do Pai. E o que é esse algo maior que está para se revelar a mim? É o coração do Pai. É o coração do Pai. Só que o coração do Pai, ele só é revelado através do unigênito que está no seio do Pai. Né? Esse é aquele que consegue revelar o coração do Pai para nós. Né? Então, para que eu venha viver esse tempo de filiação, esse relacionamento de filiação e paternidade, é necessário que o coração do Pai seja revelado a mim. Por que o coração do Pai precisa ser revelado a mim? Porque quando o coração do Pai ele é revelado, ele traz junto com o coração do Pai, vem o amor do Pai. Vem o amor do Pai. Então esse coração precisa ser revelado. O coração do Pai precisa ser revelado a você. É por isso que nós gastamos tempo no bom sentido, em aulas falando com você que você precisa aprender a ouvir a Deus, né? Entender e obedecer. É por isso que nós gastamos tempo falando para você que você precisa emergir na presença do Senhor. Por quê? Para que você possa chegar até o Filho e ele te revelar o coração do Pai. Né? Por quê? Porque antes era só Senhor. Né? Deus era conhecido como Senhor, como Deus Todo-Poderoso. Né? Então dava aquele sentido de eu estou longe de Deus, Deus está longe de mim. Eu estou aqui na terra e Deus está longe, né? Deus é o Criador e eu sou a criatura. Então era como se houvesse uma parede. Mas quando Jesus vem, ele traz um novo conceito, uma nova visão, um novo entendimento. Ele disse, não, o Deus Todo-Poderoso que você crê, não é somente o seu Deus, ele também é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Né? E isso é muito bom. Veja bem, Lucas capítulo 10, versículo 22, diz o seguinte, tudo me foi entregue por meio do Pai, Jesus falando. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho. E a quem o Filho o deseja revelar. Então nós vemos que o coração do Pai, ele é revelado a nós através de Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus falou que ele não fazia aquilo que ele queria fazer, mas ele fazia aquilo que estava no coração do Pai. Porque há uma harmonia, há uma ligadura muito forte entre o Pai e o Filho. Há uma ligação
muito forte. Porque Jesus conhece o coração do Pai. E Jesus, conhecedor do coração do Pai, ele quer revelar o coração do Pai a nós. Ele quer revelar o coração do Pai a mim, ele quer revelar o coração do Pai a você que está me ouvindo. Ele quer nos revelar o coração do Pai. Por quê? Porque o coração do Pai é um coração que tem um amor altruísta. O que é um amor altruísta? É um amor, uma pessoa altruísta, é aquela pessoa que ela se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. Né? Mais com o outro do que consigo mesmo. E o amor de Deus é esse amor. Ele se preocupou de uma maneira muito forte conosco. Não é aquele amor simplesmente eu te amo, não. Ele se preocupou de uma maneira tão grande, a ponto de pegar o seu unigênito, o seu único filho, arrancar, tirar a glória do seu único filho, colocar o seu único filho aqui na terra, para viver como homem. Para viver como um homem e ser o sacrifício perfeito. E ser o sacrifício perfeito. Romanos capítulo 5, 8 diz o seguinte: porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda éramos pecadores. Aqui está o bonito da história. Jesus não morreu por mim depois que eu fui para a igreja. O momento exato e o porquê Jesus morreu por mim foi justamente no momento que eu era um pecador. No momento que você era um pecador. E aqui a gente vê o altruísmo do amor de Deus. Por quê? Porque talvez você morreria pelo seu filho, talvez você morreria pela sua esposa, mas de repente você está andando pela rua e você vê um andarilho e de repente chega alguém e fala assim, ou alguém te aborda com a arma e tem que escolher entre você e ele. E na maioria das vezes a gente deixa aquela pessoa embora porque ela não tem nada a ver com a gente. Ela não tem nada a ver com a nossa família, com a nossa vida. Talvez você fale assim, que é isso, pastor? Se fosse eu morreria no lugar do andarilho, será? Será? Quantas das vezes, bem menos do que isso, o andarilho chega na sua vida, na tua casa, passa perto de você, e você sequer olha para ele. Você vira o rosto, você atravessa a rua, né? E depois de falar que morreria por ele. Então, eu quero que você entenda o verdadeiro amor de Cristo, né? O verdadeiro amor de Cristo. Ele morreu por nós, né? Esse foi o amor de Deus, né? O amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 5, 8 diz o seguinte, que esse filho foi dado por nós, Jesus foi dado por nós, no tempo que nós éramos pecadores. É a mesma coisa se você pegasse uma joia preciosa e talvez um diamante, uma safira, um rubi, e você chegasse, trocasse essa joia valiosa a troco de um pedaço de lata, troco de um pedaço de madeira. Talvez a pessoa olhar e falar assim, você é louco, né? Você é louco. Você vai pegar uma joia tão valiosa e trocar a troco de um pedaço de madeira? Pegar essa joia tão valiosa e trocar a troco de um pedaço de pau? E pegar essa joia tão valiosa e trocar a troco de um pouco de barro? Talvez você fale assim,
Não, eu não faria isso porque isso é loucura. Mas essa foi a cruz, foi a loucura de Deus para nós. A cruz foi a loucura de Deus para que você pudesse ser livre. A cruz foi a loucura de Deus para que você pudesse bater no teu peito e falar assim, eu sou livre. A cruz foi a loucura de Deus, de uma forma altruísta, para mostrar para mim e para você, né, que nós temos valor. Você tem valor. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que ele é apaixonado por você. Você não tem noção. Você não tem noção do quanto, né, o pai te ama. O quanto ele é apaixonado por você. O quanto você não tem noção. O quanto você faz bem para Deus. O quanto você faz bem para ele. Você faz muito bem para Deus, né? E para que nós, no início eu falei o seguinte, que existem pais que não assumem os filhos, existem filhos que não assumem o pai. E aqui está um ponto. Porque o seu Pai Celestial, ele já te assumiu como filho. E ele deixou gravado isso nas Escrituras Sagradas. Que você é isso, demonstrando de uma maneira que ele morreu por você. Que ele pegou o filho dele, aliás, e deu por você. Ele pegou o que ele tinha mais valioso, né? Ele pegou aquela joia de safira, aquele diamante que ele tinha, único, e trocou a troco de um pedaço de madeira, de um pedaço de barro, de um pedaço de lata, que somos nós, né? Ele deixou gravado isso, né? Por quê? Porque o Pai, ele decidiu, nosso Pai Celestial, ele decidiu assumir os filhos dele. Mesmo os filhos dele, como eu e você, sendo pessoas cheias de defeitos, cheias de falhas, cheias de erro. Mesmo filhos como nós, que muitas das vezes nós não valorizamos, contudo ele sempre nos valoriza. Contudo ele sempre nos valoriza, né? Então, este amor perfeito, este amor tão grande, foi dado por mim e por você. Mas eu disse o seguinte, mas que existem filhos que não assumem o pai. Não assumem o pai. E aqui está o ponto. Porque existe muitos de nós não assumimos a filiação. Ele assumiu a paternidade, mas muitas das vezes nós não assumimos a filiação. Muitas das vezes nós agimos como ele não fosse o nosso pai. Nós agimos como se nós fôssemos servos. E a palavra servo, na Bíblia, ela quer dizer escravo. Eu quero dizer para você que você não é escravo, você não é escrava de Deus, você é filho de Deus. Filho de Deus. Então assuma o teu lugar na família de Deus. Assuma o seu lugar como filho e filha de Deus, né? Por quê? Porque talvez você fale assim, pastor, mas eu tenho muito defeito, tenho falhas, vivo desse jeito. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz em Romanos 5:8, né, que ele, né, enviou Jesus para morrer no teu lugar, você ainda sendo pecador. Você ainda sendo pecadora. Então, não foi depois que você veio para a igreja, você se converteu, que então Cristo morreu por você. Não, ele morreu por você quando você era pecador. Por quê? Porque mais do que você faz para ele, Jesus, aliás, Deus, o Pai, ele está interessado em você. Ele está interessado em você. Entenda isso. Ele está interessado em você. Então, nós precisamos o seguinte, você precisa o seguinte, o amor do Pai, este amor tão grande, ele precisa ser revelado a mim. Por quê? Porque a partir do momento que o amor do Pai, ele for revelado a você, você vai agir como ele agiu. Você vai caminhar nessa terra como ele caminhou. E você vai ver que verdadeiramente, né? Verdadeiramente, ele quer fazer uma parceria também com você,
para alcançar outros. Amém? Interessante que, veja bem, eu preciso chegar até o coração do Pai. A Bíblia diz que homem nenhum viu Deus a não ser o Filho, ou a quem o Filho revelar. Né? Então, em Lucas capítulo 10, 22, também fala a mesma coisa, que o coração do Pai, que o Pai só é revelado a nós através do Filho, né? Através do Filho, que é Jesus. Mas, por quê? Porque o Pai, ele está conectado ao Filho. E como que eu vou, então, chegar a entender o coração do Pai? Como que eu vou alcançar o coração do Pai? E aqui encaixa a última pedra a última peça do quebra-cabeça, que se chama Espírito Santo. O Espírito Santo, se você for pegar a Bíblia e for analisar, o Espírito Santo, ele vai te revelar, ele não vai te revelar o Pai, ele vai te revelar o Filho. Ele vai te revelar o Filho. Né? Quando você busca o Espírito Santo ele vai te revelar o quê? O Cristo ressurreto. Não o Cristo no madeiro, mas o Cristo ressurreto. O Cristo que ressuscitou o terceiro dia. O Espírito Santo vai te revelar o Cristo vivo. O Espírito Santo vai te revelar o Cristo que ouve, que fala. E por que ele vai revelar o Cristo para mim? Porque o Cristo, quando o Espírito Santo ele revela o Cristo para mim, que é Jesus, né? Jesus automaticamente vai me revelar o quê? Vai me revelar o coração do Pai. O coração do Pai. Então, eu por mim mesmo não consigo chegar no coração do Pai, porque ninguém viu a Deus. Mas eu, através do Espírito Santo, eu consigo chegar no coração do Filho. E a Bíblia diz que o Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. Lucas capítulo 10, versículo 22. Então, se o Filho unigênito conhece o Pai conhece o Filho, e o Filho e o Pai é revelado ao Filho, ou a quem o Filho quiser. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu conheço o Cristo ressurreto, que é o Filho. Então eu passo a ter a condição de conhecer o coração do Pai. E se eu conheço o coração do Pai, eu conheço esse coração altruísta, eu conheço esse amor altruísta, eu conheço esse amor sacrificial que vem fazer parte de mim, que vem ser impregnado do meu ser. E aí eu não vou andar nessa terra como os homens andam, mas eu vou andar da maneira que o Senhor, Ele quer que eu ande. Para finalizar, eu queria analisar um pouco com vocês Mateus capítulo 6, versículo 8, texto conhecido de todos nós, que fala sobre o Pai Nosso. 8 diz o seguinte, Jesus fala o seguinte: portanto, não vos assemelheis a ele, porque Deus, aí Jesus fala, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade antes mesmo que peçais. Olha o que a Bíblia fala, né? Jesus fala o seguinte, que não é pra gente ficar andando como as pessoas desse mundo, não, porque Deus, o vosso Pai, ele é fácil como Deus. Eu poderia falar Deus, o grande El Shaddai, o grande Elohim, né? Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita. Não, ele diz, porque Deus, o vosso Pai, ele sabe tudo quanto tendes necessidade, mesmo que o peçai. Antes de você abrir a sua boca em oração para pedir a Deus algo, ele já sabe a sua necessidade. Então ele diz, por esta razão, vós orareis. Aí ele fala assim, então vocês orem desse jeito. Aí ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele diz o seguinte, que Pai nosso, ele chama Deus de Pai.
né? Só que ele fala que o Pai está no céu e nós estamos na terra. Então existe uma distância. Homem na terra, filho na terra, Pai no céu, né? E ele traz um atributo, ele fala assim, o atributo, né, do Pai é a santidade. E aí depois ele fala o seguinte, mas mesmo o Pai estando no céu e nós estamos na terra, nós precisamos buscar, né, atrair o reino dele aqui para a terra. Ou seja, venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha para onde? Venha para a terra, né? E seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, da mesma a vontade de Deus, ela seja estabelecida, a vontade do Pai, né, seja estabelecida no céu e seja estabelecida na terra. Amém. E que vontade é essa? Está no capítulo 8, né? Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tens necessidade, antes mesmo que pensais. Então, a vontade do Pai, ela vai ser, né, na terra como no céu. Versículo 11 diz o seguinte, dai-nos hoje o nosso pão diário, né? Falando o quê? De provisão, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por que você vai perdoar os seus devedores? Porque devedores aqui está no sentido daquela pessoa que te fez mal. E Jesus fala o seguinte, perdoar-me, Deus me perdoa da mesma maneira que eu perdoo aquela pessoa que me fez mal. Mas será que isso é possível? Se o coração do Pai for revelado a você através de Jesus, é possível. É possível. E ele continua dizendo o seguinte, e não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do maligno ou do mal. Né? Então está falando de proteção. O versículo acima falava de provisão. Agora fala de proteção. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, o coração do Pai, ele precisa ser revelado a cada um de nós. O coração do Pai, ele só vai ser revelado à minha vida e à sua vida através de Jesus. E eu só consigo chegar a Jesus, em Jesus através do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele é uma necessidade da igreja. Ele é a necessidade da igreja. Para que nós possamos entender e buscar o coração do Pai. Porque ele tem muito a fazer e quer fazer muita coisa em nossas vidas. Mas para isso é necessário que nós busquemos a Jesus através do Espírito Santo para que o coração do Pai seja nos revelado. Quando o coração do Pai for nos revelado, você vai passar perto das pessoas na rua. Você vai começar a chorar pelos perdidos. Você vai entrar em desespero muitas das vezes por aquelas pessoas que estão longe. Então, nesse momento, gostaria que você fechasse os seus olhos. Fechasse os teus olhos. Porque o Espírito Santo, ele vai nos levar até Jesus. O Espírito Santo vai nos levar até Jesus. E quando nós chegarmos ali em Jesus, Jesus vai nos revelar o coração do Pai. De uma maneira poderosa, de maneira grande, de uma maneira surpreendente. E nós vamos viver de uma maneira altruísta, de uma maneira sacrificial, onde a nossa vontade vai estar em segundo plano. Onde o nosso querer vai estar em segundo plano. E o que vai ter o significado para nós é a vontade do Pai. O que vai ter significado para nós é o desejo do Pai. O que vai ter significado para nós
é aquilo que o Pai é para nós. Feche os teus olhos. Eu gostaria de orar por você na tua casa. Pai Todo-Poderoso, Pai querido e eterno, nessa noite eu clamo a Ti, através do Teu Espírito Santo, Jesus, para que nos revele nesta noite o coração do Pai. Porque sabemos que o coração do Pai é aquilo que nós necessitamos. É aquilo que nós necessitamos. Temos a convicção que temos um Pai. Temos a convicção que podemos chamá-lo de Abba, de Paizinho. Temos a convicção de que esse Pai, Ele é protetor, Ele é provedor, Ele está nos mostrando um caminho nesta noite. Ele está te mostrando um caminho nessa noite. Esse Pai, Ele quer nos amar. Esse Pai, Ele quer nos pegar no colo. Esse Pai, Ele quer nos abraçar. Esse Pai, Ele quer que as nossas lágrimas sejam derramadas no seio dEle. Esse Pai, Ele quer mudar a nossa vida e a nossa situação. Esse Pai, Ele te ama tanto, mas tanto, de uma maneira que nem você consegue imaginar o tanto que Ele te ama. O tanto que Ele te ama. Alcança esse coração, Senhor. Sim, ó Pai, em nome de Jesus. Alcança essa vida agora. Alcança, Senhor. Alcança, Senhor, esta vida. Alcança. De uma maneira, Senhor, forte e poderosa. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, leva-nos até o Cristo ressurreto. E revela-nos o coração do Pai. O coração do Pai seja revelado em nosso coração. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quão preciosos, né, são esses momentos na presença do Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Que durante a noite, o mesmo, da agora em diante, Ele possa estar te revelando a grandeza do coração dele. Amém? Amém. Deus te abençoe, né?